Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Feche os teus olhos mais uma vez e nós oraremos. Ó Senhor, que essa palavra penetre aos nossos corações e traga vida aos nossos corações. E que saiamos daqui um pouco mais desafiados a sermos mais parecidos com Jesus e, de fato, mais parecidos com Jesus. Obrigado, porque nós temos a liberdade de podermos ler e ouvir a Tua palavra, quando outros não têm esse privilégio. E que nós possamos ouvir atentamente e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na reta final dessa nossa série de pregações sobre os salmos de romagem, de peregrinação, dos degraus, salmos de subida, como você quiser chamar. E nós temos falado um pouquinho de uma jornada rumo à maturidade. Então, talvez um possível tema que eu queira falar hoje é comunhão, fruto da maturidade, ou maturidade, o caminho para a comunhão. Você pode usar qualquer uma das duas formas e você vai entender muito bem o que nós queremos falar. Se o povo estava andando rumo a Jerusalém para prestar um culto ao Senhor, numa multidão de pessoas, e se nós entendemos que isso é uma jornada que nós replicamos na nossa vida para crescimento e maturidade de vida, você vai entender que comunhão é fundamental para tudo isso. O Salmo 133 é um salmo um tanto diferente dos outros. Nós falamos já aqui, o Salmo 130 é um salmo de lamento. Daí, só para vocês lembrarem e conhecerem, o Salmo 150 é um salmo de louvor. O Salmo de número 25, 24, 23 e 22 são chamados de salmos reais, porque apontam para o rei. O Salmo 133, ele faz parte de um bloco chamado Salmos de Sabedoria. Então, se você deseja ser sábio, ouça o conselho do salmista e busque viver em união, busque viver em comunhão. O Salmo de número 1 também faz parte desse bloco. Lembrar de todos os 17 tipos de salmo diferente é demais para mim. Mas o Salmo 133 é um salmo de sabedoria, e aquele que coloca em prática ficará mais sábio. Eu gosto de fazer uma distinção entre 3 palavras quando eu menciono isso: inteligência, sabedoria e conhecimento. Inteligência é a parte motora, cognitiva que há em você, que Deus te deu para que você possa adquirir conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que você estuda e absorve para a sua vida por meio dessa capacidade motora, intelectual que há na sua cabeça. Sabedoria já é como você aplica essa inteligência e esse conhecimento. Portanto, quem caminha no caminho da sabedoria atingirá maturidade. Algumas pessoas só envelhecem, mas não atingem maturidade. Outras pessoas são jovens e atingem maturidade. E algumas pessoas persistem de forma linear em ser exatamente a mesma pessoa. E ainda tem orgulho disso. Eu sou assim, sempre fui assim e continuo sendo assim, ponto final. O Salmo 133 mostra para nós um caminho de sabedoria e é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, já falei que é sobre comunhão. Então é sobre não andar sozinho, ter alguém ao seu lado. E ontem, pregando para os jovens, imagens e abrem janelas, né? Pregando para os jovens, eu lembrei de um texto de 1 João. E se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se o desafio é andar em comunhão, obviamente, nós estamos falando numa perspectiva de horizontalidade. Aquela pessoa que está do nosso lado, é interessante. Esses dias eu estava com o pastor Antônio na reunião não era reunião do presbitério, era retiro do Sara.
E eu falei assim, eu sou pastor da igreja de Montemor, sou auxiliar do Antônio Luiz. Ele virou para a pessoa e falou assim, não, eu sou pastor em Montemor, ele falando, eu sou pastor em Montemor, o Lorival é pastor comigo e nós estamos ombro a ombro. Eu quase chorei na hora que ele falou isso. É sobre isso, comunhão, na horizontalidade. É você ter pessoas à sua volta que andam contigo e olham no seu olho. E não olham para você de cima para baixo, questionando você, julgando você, mas pessoas que você pode abrir o seu coração, te acolher, te aceitar e vocês caminham juntos. Obviamente, se eu falei de uma comunhão na horizontalidade, eu também preciso falar de uma comunhão na verticalidade de tudo isso. Você é chamado para desenvolver uma comunhão com Deus. E apesar do nosso texto falar de igreja e falar de pessoas, eu preciso falar isso para o seu coração. Você não foi chamado para viver uma vida religiosa de domingo, mas para envolver o Senhor Jesus no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua história de vida, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza, nos momentos de dor. Hoje no grupo do WhatsApp do Presbitério de Campinas, tinha um pastor que estava comemorando aniversário e um presbítero que o pai faleceu. Nas duas situações, os irmãos que estavam presentes no grupo buscaram consolo e conforto para aquele que precisava e se alegrar com aquele outro que também necessitava. Comunhão horizontal e vertical. Nós precisamos dela. Então, dizendo um pouquinho disso, falando um pouquinho disso, eu preciso apresentar alguns pontos. Eu sempre esqueço de ligar. Se ligar, funciona. Então, eu tenho alguns pontos. Um dia eu vou acertar na cor e tamanho e vai dar certinho. Um dia eu consigo. Primeiro lugar, Deus criou o seu povo para que vivam em comunhão e unidade. E quando eu estou falando isso, eu estou falando não ao individualismo. E quando eu estou falando não ao individualismo, eu estou relembrando que a minha cultura, e a cultura que é sua também, está o tempo todo falando para você assim, realize, conquiste, vença, compita. Nem sei se é assim que fala. Mas o que eu quero lembrar você é que o mundo à nossa volta, ele insistentemente fala para você assim, viva uma vida sozinho. E o padrão bíblico sempre foi oposto a isso. O padrão bíblico sempre foi o próprio Deus, desde o início, primeiro buscando um relacionamento com o ser humano. A primeira relação é vertical e não horizontal. A primeira relação passa por um Adão tendo contato com Deus. E depois, Deus olhando para Adão e para a vida dele, ele estabelece uma relação na horizontalidade. Tem um princípio a partir disso. Nós só viveremos bem na nossa horizontalidade com as outras pessoas se nós vivermos bem a nossa verticalidade. Porque quanto menos verticalidade houver em nossas vidas, mais dificuldade nós teremos de olhar para os outros. Porque nós olharemos simplesmente para o nosso umbigo. Então é a sua relação com Deus que dita o ritmo de como você se relaciona com as pessoas. Claro que eu estou falando isso na comunhão interpessoal. Porque de vez em quando nós exageramos na relação intrapessoal. Interpessoal, de pessoa para pessoa. Intrapessoal, você com você mesmo. De vez em quando nós olhamos para um outro salmo e ficamos assim, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? De vez em quando não há nem comunhão, harmonia entre você e você mesmo, né? Eu estou lembrando de um filme, acho que é do Tim Carrey, Eu Mesmo e Irene, né? Ele tinha múltiplas personalidades. Lembrei de um outro filme, que eu não lembro o título, mas que também a pessoa tinha várias personalidades. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós precisamos
deixar de olhar para nós mesmos de maneira egoísta, individual, de maneira autônoma, independente, e precisamos olhar para os outros, no sentido de desenvolver o nosso relacionamento com elas. Daqui a pouco eu vou falar uma das razões do porquê nós devemos fazer isso. Mas, por enquanto, eu preciso te dizer que se você está ouvindo as pessoas à sua volta, e as pessoas à tua volta estão o tempo todo falando assim, viva você por você mesmo, elas estão erradas. Hoje, a dona Josi e eu completamos 12 anos de casado. Isso, hein? É uma guerreira. Deus é bom para comigo e misericordioso para com ela. Mas quando eu fui casar, alguns dos meus amigos falaram o quê? Continua sozinho. Casar para quê? Casar não é bom, não. Se casar fosse bom, por que o divórcio? E por aí as coisas vão. Ou eles falaram assim, você só vai ser feliz sozinho. As pessoas estão constantemente falando acerca disso. E daí nós precisamos lembrar que família é unidade básica da sociedade. Então, se nós estamos falando de comunhão, o primeiro aspecto que nós precisamos falar sobre isso começa com marido e mulher. E sim, é uma família a partir disso. E não como uma pedagoga falou há um tempo atrás, tá? A expressão básica da família começa com um homem e uma mulher separados por Deus para viverem juntos. E precisa ter comunhão entre eles, e não individualismo, e não competição. Pensar nisso é pensar que a nossa sociedade, nos dias de hoje, está constantemente tentando atacar exatamente o núcleo básico da sociedade, família. Mas tudo teve início com Adão e Eva. O nosso livro, que a gente tem usado como base para conversar aqui durante esses domingos, ele inicia com uma frase do Martin Buber, que diz o seguinte: toda vida verdadeira é encontro face a face. Toda vida verdadeira é encontro face a face. E como eu comecei mencionando, dois tipos de comunhão, comunhão na horizontal e comunhão na vertical, eu preciso afirmar que ambas é possível um encontro face a face. Eu preciso lembrar você que o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. O próprio Jesus se fez homem, caminhou entre nós, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas nós, um dia, no dia glorioso do retorno dele, o veremos face a face. Portanto, é possível comunhão na verticalidade e ver face a face. Nós o veremos. Nós o veremos. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 ao versículo 28, encerra dizendo assim, Deus falando, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Apocalipse, capítulo 21, faz essa mesma citação, falando da presença de Deus conosco. E, obviamente, não foi à toa que você abraçou o seu irmão, a sua irmã, disse palavras para ele de afeto, de carinho, que depois você segurou na mão dele e depois você orou com ele. É porque eu quero que você entenda e compreenda que essas pessoas que estão aqui, e que talvez você esteja olhando a nuca de alguma dessas pessoas, mas nós somos chamados para viver e para vermos um ao outro face a face. Comunhão. E como o Salmo 133 chama isso de bênção. Ele fala numa outra versão assim, como é bem-aventurado, como é agradável, como é bom quando os irmãos convivem em união. É sobre isso. Você quer ter uma vida boa,
Vive em comunhão. Vive em comunhão. Provavelmente você está pensando assim, mas essa pessoa que está aqui perto de mim, é bom estar com ela no culto, mas ela é uma pessoa difícil. De fato, de verdade, todos nós somos. E há uma tendência em nós a olharmos para nós mesmos melhores do que nós somos. Tem um estudo no cérebro, que os cientistas fizeram no cérebro, de que quando você canta, o seu cérebro, o seu ouvido, faz com que a percepção que você tem de como você está cantando seja 6 vezes melhor do que de fato é. E o que os cientistas falam que é o ouvido externo e o ouvido interno. E o seu ouvido interno engana você. Deixa eu te falar, você faz isso com quem você é também. Então eu preciso dizer que se você pensa que é uma boa pessoa, talvez você não seja tão boa assim. E você também seja uma pessoa levemente difícil. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Segundo lugar, Deus age por meio de uma vida comunitária. Quando eu estava pensando nisso, não teve como não pensar em disciplinas espirituais e que normalmente eu sugiro para que nós façamos. Eu sugiro que a gente faça silêncio. E eu sei que com algumas pessoas você queria ficar mesmo em silêncio, né? Com outras, você já queria falar muito. Eu também sugiro solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão é aquele sentimento que, mesmo envolto de várias pessoas, você se sente abandonado, rejeitado, sozinho. Solitude é quando você intencionalmente sai do meio da multidão para estar com uma única pessoa, Deus. E quando eu falo isso, eu estou falando de disciplinas espirituais, meios pelo qual você busca Deus. E por causa do tema da nossa pregação, talvez você esteja pensando assim, mas se Deus age por uma vida comunitária, por que eu vou buscar uma vida de solidão e de solitude? É porque a gente não limita a ação de Deus, ele age pelas duas formas em tempos distintos. Há tempo de comunhão e há tempo de solitude. Então eu não estou falando para você viver isolado o tempo todo. E também não estou falando para você viver uma vida comunitária o tempo todo. Eu estou falando que em ambas as situações, Deus pode agir e Deus age. Mas hoje, eu quero falar que Deus age por meio de uma vida comunitária. Uma vida na qual as pessoas à nossa volta têm a mesma fé. Basicamente, o que eu estou falando de obter a mesma fé é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e crer que Ele tem conduzido a sua vida e a sua história. Obviamente, há um meio que nós citamos fé e que nós falamos de uma fé mais forte e de uma fé mais fraca. E daqueles que estão começando, engatinhando na fé. Para essas pessoas, todos nós precisamos ser meio e auxílio para que essa fé fraca ou essa fé oscilante cresça e se torne forte. E para aqueles que têm uma fé que julgam ser forte, cuide-se para que não caia. Mas uma vida comunitária é o meio pelo qual Deus age no coração daqueles que têm a mesma fé. Mas não somente a mesma fé, o mesmo amor. E agora eu estou falando de amor num sentido de sentimento, na ideia na qual você ama a Deus. E que você expressa isso por meio de palavras, gestos, atitudes, postura, estilo de vida. Eu sei que algumas formas pelas quais nós amamos as pessoas não é por meio de palavras, é por meio da vida que nós levamos com as pessoas à nossa volta. Se nós priorizamos tempo, se nós priorizamos atenção, se nós entregamos o nosso ouvido para essas pessoas. E nós queremos ser e viver uma comunidade na qual Deus age por meio desse amor. Mas também uma comunidade que tem o mesmo propósito. O propósito é conhecermos Jesus e fazermos o nome dele conhecido. E esse Jesus que alcançou o seu coração e o meu coração
colocou um propósito na nossa vida e na nossa história, na qual nós não podemos viver nesse mundo sem cumprir a Ele. Você foi chamado para isso. Você foi escolhido para isso. A nossa vida comunitária faz com que, inclusive, essa parte seja mais fácil de ser executada por meio de uma pesca coletiva. Eu vi uma frase, se eu não me engano, foi o reverendo Wesley Fattarelli ou foi o Gladir Cabral, foi um dos dois. Mas é mais ou menos assim a frase. Você pode ter o mar diante de você, o barco, pessoas à sua volta, mas se você não jogar a rede, nada vai mudar. Nada vai mudar. Há um propósito à nossa volta. Ele disse que faria de nós pescadores de homens. Há um mar à nossa volta. Há um barco para que a gente alcance essas pessoas. E há outros pescadores conosco nesse barco. A gente precisa lançar a rede. Eu não posso deixar de afirmar que uma vida comunitária é uma vida boa, que a vida comunitária é uma vida na qual Deus age, sem falar que Deus age por meio da sua vida, para alcançar outros. Eu acho extremamente bom, saudável, quando nós nos reunimos e temos um momento para a gente comer uma pizza, para ver um aquário bonito, para conversarmos juntos, para vermos coleções de dinheiro e inclusive ganhar algumas moedas do estrangeiro, né? Eu acho isso extremamente necessário e fundamental, mas não é somente isso que nós somos chamados para viver, senão nós seríamos um clube. E igreja é muito além do que isso. O Eugene Peterson vai dizer o seguinte: a nossa posição de membro da igreja é um corolário de nossa fé em Cristo. Somos tão incapazes de ser um cristão e não ter nada com a igreja, como ser uma pessoa e não estar em uma família. Você já faz parte dessa igreja. Alguns de vocês já fizeram a pública profissão de fé, ou fizeram semana passada, né? Que momento especial. Outras pessoas estão aqui e ainda não fizeram isso, mas você já faz parte de uma igreja desde quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua história. Ou mais ainda, se você nasceu nessa igreja, eu sei, não é hospital nem maternidade aqui, tá? Eu sei disso. Mas se você nasceu nessa comunidade e os seus pais batizaram você como criança, você teve um privilégio que outras pessoas não tiveram, de já nascer numa comunidade, numa igreja, fazendo parte de uma família. E isso é bênção do Senhor, na qual você ouviu a palavra do Senhor e ouve a palavra do Senhor, desde quando você era pequenininho ou pequenininha. Eu sei que alguns continuam pequenininhos e pequenininhas. Terceiro lugar, Deus cura por meio da vida comunitária. E eu preciso aprofundar essa ideia de que Deus abençoa, falando em primeiro lugar dessa ideia de cura. E eu sei que toda vez que nós falamos de cura, algumas pessoas sentem algo estranho diante do seu coração e tudo mais, e começa a questionar se Deus cura nos dias de hoje, se Deus realiza milagre nos dias de hoje, se Deus opera coisas extraordinárias no dia de hoje. E sim, Deus faz tudo isso. Eu não creio que pessoas por aí que fazem propaganda e marketing vêm aqui para a minha igreja que hoje a cura do Senhor vai chegar sobre você. Nesse tipo de coisa eu não acredito. Mas num Deus que está no nosso meio, que tem todo o poder em suas mãos, que age, que opere, que cura, sim, nisso eu creio. E a expressão do Salmo 133 não pode passar batido sem mencionarmos a cura. Por quê? Porque o óleo era um meio usado por Deus no Antigo Testamento e pelas pessoas à sua volta para processos terapêuticos. Como a gente lembra disso? Se vocês lerem Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, vocês vão ver dois elementos que são usados na cura daquele homem que estava à beira do caminho. Vinho. Eu acho que foi um erro usar o vinho no processo de cura lá, né? Mas foi usado.
era um anestésico, e o óleo. No Antigo Testamento também tem esse uso presente lá. E o texto no versículo 2 vai dizer assim, é como óleo precioso. Perceba, a vida em comunidade é uma vida terapêutica, na qual Deus cura a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada. Deus tem curado várias pessoas no nosso meio, pessoas que viviam deprimidas, pessoas que viviam enfermas, claro que sim, pessoas que viviam angustiadas, Deus foi curando, pessoas que tinham amargor na alma e no coração, e Deus está trabalhando, agindo, operando. Nesse aspecto, nós precisamos falar o seguinte, a comunidade, a igreja, a família de Deus é essencial para que haja cura no nosso meio. Você não está sozinho nas suas lutas. Você não está sozinho nas suas angústias. É claro que eu falei que a comunidade cura, mas eu marquei uma frase aqui que é importante. Ferro afia ferro. De vez em quando, Deus usa pessoas difíceis para curar a pessoa difícil que você é. Às vezes nós viemos para a igreja e pensamos assim, eu não quero ver tal pessoa. E é exatamente essa pessoa que você vê. Porque é essa pessoa que Deus vai usar para afiar ferro. Porque se eu falei no começo que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, então Deus precisa curar eu e você. E Ele vai usar pessoas nessa comunidade para curar eu e você. Então deixa o processo terapêutico de Deus ocorrer como precisa ocorrer na sua vida e na sua história. Deixa Deus usar pessoas para curar o seu interior e o seu coração. Permita que essa vida comunitária transborde e cure você, porque o Salmo começa a falar que o óleo desce pela cabeça e vai escorrendo pela barba. A barba no Antigo Testamento era sinal de honra, e se alguém tivesse a sua barba rapada, ele sentiria vergonha. Isso acontece com alguns dos soldados de Davi, e eles precisam ficar um tempo numa cidade específica até que a barba cresça de novo. Quando ele está falando aqui da barba escorrendo, o óleo escorrendo pela barba, está falando de abundância de comunhão. Então, quanto mais unidos estivermos, quanto mais comunhão houver entre nós, da parte de Deus no nosso meio. Eu falei 3, então agora é o 4. Deus coloca sobre nós o bom perfume de Cristo. Se vocês lembrarem do Antigo Testamento, o óleo que era produzido e usado nos rituais era um óleo obra de perfumista. Então ele deveria ter os melhores elementos, deveria ser feito seguindo um método específico descrito na Escritura e por pessoas separadas para isso. E você tinha óleos específicos para cada momento do culto. Para a unção do sacerdote era uma, para a unção do templo ou do tabernáculo, quando foi instituído, era outra, e assim por diante. Mas todos eles tinham um bom aroma e um aroma específico. O Novo Testamento vai falar do bom perfume de Cristo. Esse óleo fala de um estilo de vida no qual transparece na nossa jornada e na nossa história esse perfume de Cristo. Quando estamos unidos ao bom perfume de Cristo. Quando estamos sozinhos, numa vida individual, numa vida egoísta, vai ter um cheiro de podridão. Eu estou lembrando de novo da pregação de ontem. Há um tempo atrás, numa reunião extraordinária do presbitério de Campinas, um pastor pegou e falou assim, eu estou ficando mais com Rexona do que com o meu filho. Com meu filho eu fico 66 horas por semana.
E o Rexona diz que fica 72 horas. O óleo da comunhão derramado sobre nós, dado por Jesus Cristo, não vai ficar só 72 horas. É para ficar a nossa vida inteira. Nós estamos aqui num grupo grande, mas nós nos reunimos semanalmente nos nossos grupos eco. E estabelecemos comunhão nesse grupo eco. Alguns de vocês se reúnem em ministérios específicos da igreja, que também é comunhão. Tem um pastor que afirma que cada vez que há um ensaio do louvor, do coral, do ministério infantil, aquilo é um culto apresentado ao Senhor. E eu concordo com ele. Todas as vezes que nos reunimos para ensaio, para reuniões específicas, é um culto na presença de Deus. O que significa? Que esses grupos menores se tornam grupos de comunhão e vivência da nossa igreja, na qual o bom perfume de Cristo é exalado. E quanto mais expressarmos isso, maior será a fragrância, o perfume, o aroma que nós levaremos para o mundo à nossa volta. Eu não preciso dizer, mas você já sabe, o mundo à nossa volta está perdido. E nós estamos nesse mundo para que o cheiro de podridão que há no mundo não continue a crescer. Para que a igreja de Cristo cresça e o bom perfume de Cristo cresça nesse mundo. E conforme ele crescer, menos cheiro de podridão haverá. Menos cheiro de podridão. Quinto lugar, agora eu preciso mudar lá. Deus nos coloca como responsáveis uns pelos outros. Porque se eu falei que o óleo simboliza a cura, se eu falei que o óleo simboliza o bom perfume, eu preciso falar o básico do porquê esse óleo estava sendo usado. E é exatamente o contexto do texto que nós lemos. Era usado para ungir o sacerdote. Arão é o primeiro sacerdote a ser ungido. E a ideia é que derramou muito óleo sobre a vida dele. Só que esse óleo e esse sacerdócio aponta para dois aspectos. O primeiro, Jesus como sumo sacerdote. E Jesus como sumo sacerdote, ele cumpre um duplo aspecto. Primeiro, ele é aquele que apresenta o sacrifício. Segundo, ele próprio é o sacrifício. Esse é o primeiro aspecto básico. Se você leu esse texto, você precisa entender que o óleo é para ungir o sacerdote. O nosso sumo sacerdote é Jesus. Na sua morte e ressurreição, antes ele é ungido. Lembra? Maria chega diante de Jesus e derrama um perfume caríssimo. Era fruto de 1 ano de trabalho, ungindo Jesus. O corpo, antes de ser colocado na cripta, ele passa por um ritual de ungir aquele corpo. Mas Jesus ressuscitou. Ele foi ungido e ressuscitou. O segundo aspecto que eu preciso lembrar quando a gente fala desse óleo e desse sacerdócio é um dos postulados da reforma, o sacerdócio universal de todos os crentes. E é sobre isso que esse ponto versa. Nós estamos falando de que eu e você somos responsáveis uns pelos outros. Significa que nós devemos nos preocupar, que nós devemos ligar, que nós devemos conversar com as pessoas, aconselhar as pessoas e orar por elas. Sim, você é tutor uns dos outros aqui nesse lugar. Eu estou lembrando de família, lembrei de Adão e Eva, lembrei dos seus filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. E quando Deus pergunta para ele, aonde está Abel? Caim responde, acaso sou eu tutor do meu irmão? Sim, você é responsável por essas pessoas que estão à sua volta. Inclusive, quando nós fazemos a nossa pública profissão de fé, não é uma pública profissão de fé individual, é pública.
pessoas estão vendo, e a promessa é de que a pessoa vai fazer parte, ser inserido numa comunidade, numa igreja, na qual essa igreja também é responsável por essa pessoa. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Uns pelos outros. Você não está aqui vivendo uma vida solitária. Você não faz parte de uma seita exclusivista que só você vive nela. Você faz parte de uma igreja, da comunhão dos santos, do sacerdócio universal de todos os santos, da perseverança dos santos. Você está vendo que todos esses postulados da reforma estão no plural, não estão no singular. Comunhão é uma expressão dada para viver no coletivo e não no singular. Nós somos um grupo, um povo. Eu preciso reafirmar algo. Tem umas falácias que são ditas por aí que afirmam o seguinte: a salvação é individual. A salvação não é individual. A resposta é individual. Salvação é coletiva. Deus está salvando um povo. Deus está salvando uma nação. Deus está salvando um grupo de pessoas. Você não estará no céu sozinho e não prestará um culto no céu sozinho. Dito isso, eu combinei ontem com jovens e adolescentes que nós vamos fazer um culto do lado direito da árvore da vida. Então eu preciso estender esse convite para vocês. Quando Jesus voltar e todos nós estivermos no céu, do lado direito da árvore da vida, você que canta, você que toca, você que faz parte dessa igreja, está convidado para estarmos lá. E melhor, Jesus estará conosco cantando naquele momento, naquele instante. Então é um povo, é uma coletividade, é uma nação. Não é só você. Não tem um céu individualizado para você. E pior ainda, não tem um céu que é o teu céu. Para aqueles que assistiram Sobrenatural e o final da série, então nem é spoiler mais, porque a série acabou já há alguns anos, tá? No final da série, cada pessoa que ia para o céu tinha o seu próprio céu. E o céu do Jim Winchester lá era dirigir o carro dele, que eu nem lembro que carro que é, por toda a eternidade. Até que o irmão dele morre e também vai para o céu. E daí é um deles dirigindo e os dois andando pela estrada lá. Não é um céu individual, é coletivo. É um grupo de pessoas. É por isso que nós somos responsáveis uns pelos outros. Crente que anda sozinho é petisco de lobo. É ovelha, né, a frase. Poxa vida. Sexto lugar. Deus promove vida por meio da vida comunitária. O versículo 3, ele vai falar do Monte Hermon. Deixa eu falar algo que eu não tinha falado antes. Tanto o óleo quanto o orvalho no Monte Hermon são abundantes. A ideia é de abundância na vida comunitária. Então ele está usando duas figuras para dizer a mesma coisa. Viva muito em comunidade. Só que quando eu estou falando do Monte Hermon, tem uma especificidade presente aqui. Tem algo muito pontual sobre isso. Ele vai falar do Monte Hermon, e na região de Israel é o monte mais elevado que existia lá. Ele tinha em torno de 2.090 metros de altura. E significa dois aspectos extremamente importantes. Primeiro, que na época do inverno, o pico congelava e quando vinha o verão, derretia e descia a água. E essa água trazia vida para aquela comunidade. Porém, na época em que não existia o inverno, tinha o orvalho. E eu não sei se você sabe, nessas regiões que são mais altas, o orvalho é mais denso, mais pesado, mais carregado. E fazia com que existissem rios que descessem do Monte Hermon, que chegasse até o Monte Sião, que era um monte menor do que aquele Monte Hermon. Mas simplesmente para mostrar algo muito simples.
descia água daquele lugar, e essa água é água de vida. Todo um ecossistema saudável surge a partir da água. Eu não preciso te lembrar, mas eu vou lembrar. Água produz vida no mundo que nós vivemos, claro que sim, né? Colabora para a fauna, para a flora, para a nossa sobrevivência e tudo mais. Porém, biblicamente falando, água também é sinal de renovo, de transformação, de nova vida. Você renasceu em Cristo. O processo do batismo é que nós estávamos mortos e somos ressuscitados com Cristo. E o símbolo principal do batismo é água, orvalho, que desce e que está sobre nós. Eu preciso afirmar isso de novo. Vida comunitária produz vida. Vida em nós e vidas à nossa volta. Com isso, eu preciso dizer que igreja é um organismo. Igreja não é empresa. Igreja não é empresa. Um organismo vivo cresce, se multiplica, se expande. Um organismo vivo tem momentos que passa por enfermidade. Mas um organismo vivo, quando recebe a água da vida, é curado, é sarado e tem vida em si mesmo. É sobre isso que nós estamos falando. Nos dias de hoje, nós estamos acostumados a receber tudo de primeira. E daí nós transferimos isso para a igreja. E parece que tudo tem que ser perfeito na igreja. Não. Tudo não vai ser perfeito na igreja. E sim, algumas coisas dentro da igreja vão desagradar você. A começar do pastor. É óbvio que eu não tenho prazer em desagradar vocês. Mas sim, talvez algum ministério da igreja, talvez alguma pessoa da igreja, porque a igreja é um organismo vivo. Igreja também não é uma máquina. E nós precisamos lembrar disso. Então, para eu caminhar para o final, eu preciso dizer também, em sétimo lugar, que na vida comunitária, Deus aponta para a eternidade. A última expressão do nosso salmo é a expressão, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sobre vida nós já falamos, eu preciso usar essa expressão para sempre. Essa expressão é a expressão hebraica olam. Tem um livro, As Crônicas de Olam, que vale muito a pena vocês lerem. É um livro de um autor presbiteriano chamado Leandro Lima, mas no livro lá não vai estar esse nome. Ele usa um pseudônimo, é assim que fala, né? Para escrever esses livros. E é no estilo As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, histórias de fantasia com links com a palavra de Deus, com conexão com a palavra de Deus. Mas ele está falando do fim das coisas nessa coleção que ele escreve, baseado nessa palavra. Essa palavra, traduzida no Salmo 133. Essa palavra no Salmo 133, ela está traduzida por para sempre, mas ela pode significar futuro, ela pode significar eternidade. Mas o que mais eu entendo dessa palavra nesse texto é o seguinte: a vida comunitária é para aqui, mas é também para a eternidade. É um viés escatológico presente aqui. Você está sendo convidado para olhar aqui, face a face um ao outro. Mas o texto também está falando de um tempo em que nós viveremos eternamente essa comunidade. Talvez hoje, por causa do pecado que há em mim e há em você, seja difícil nós vivermos o tempo todo uns com os outros. Mas na eternidade, sim, nós viveremos exatamente assim. Lá não vai ter
todas as barreiras que há em nós, as dificuldades que há em nós, as lutas que nós enfrentamos, e nós viveremos eternamente com Ele. Dito tudo isso, eu tenho 4 aplicações. A primeira delas: deixe as suas mágoas e frustrações de lado para receber a cura e a bênção da vida comunitária. Talvez você tenha ouvido tudo isso e o seu coração estava aqui assim: isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não quero nem saber disso. Talvez, se você esteja com esse pensamento, é exatamente para você. Então, deixa a mágoa, deixa a frustração, deixa o seu pensamento em si mesmado, deixa o seu egoísmo, deixa quem você é para você viver uma vida comunitária e receber as bênçãos que há nisso. Deixa de ser um lobo solitário vivendo no Velho Oeste e passa a viver numa comunidade de servos. A igreja é a comunidade de salvos no Senhor Jesus. Eles não são perfeitos, são falhos, mas sempre há espaço para mais um. Esteja conosco. Esteja conosco. Segunda aplicação, a igreja triunfante. O termo teológico para a igreja triunfante é a igreja lá do fim dos tempos, que corresponde à comunidade de todos os salvos no decorrer de toda a história humana. A igreja triunfante, a igreja lá do fim, é manifesta por meio da igreja militante. A igreja militante é a igreja na qual eu e você fazemos parte nos dias de hoje, que nós lutamos, que nós perseveramos, que nós estamos aqui, que nós buscamos viver essa vida comunitária. Com isso eu preciso afirmar o seguinte: viver em comunidade não é fácil. Viver um casamento não é fácil. Tem os seus benefícios? Claro que tem. É muito mais um tempo bom? Claro que é. Mas não é fácil. Não é fácil. Uma família com filhos também não é fácil. Imagina a igreja. Você vem para cá cheio daquilo que você idealiza do que é a igreja, cheio daquilo que você planeja ser igreja, cheio daquilo que você intenta produzir na vida da igreja. E daí você chega aqui, você tem outras pessoas que tiveram pensamentos diferentes do seu e tenta viver em comunidade. Não é fácil, é uma igreja militante mesmo, né? E olha que eu só olhei para dentro. Imagina para fora. Os desafios que nós enfrentamos lá, como igreja militante. Há muitos desafios. Há muita luta. Terceira aplicação: um povo enfermo gera morte. Um povo curado traz vida. Nós somos uma igreja militante. Sim, claro que sim. E uma das batalhas que nós temos é para manter a nossa igreja viva. Uma igreja viva entendeu que ela precisa continuar a sua missão nesse mundo, nesse tempo, nessa época. Nós só podemos ser igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós não vivemos o tempo passado. Nós não vivemos o tempo dos nossos pais. Nós vivemos o aqui e agora. Nós só podemos ser igreja no hoje, nesse tempo, nesse momento, nessa circunstância, no século 21 que nós estamos inseridos. Lembrar isso é lembrar que se nós estamos construindo uma igreja que é para ser uma igreja viva, nós precisamos olhar para aquilo que não está tão bem, para que aquilo não afete o corpo, o organismo vivo da igreja, e a igreja venha a morrer. Então, se você é igreja e parte dessa vida comunitária, dessa comunhão que há em nós, você precisa ser curado pelo Senhor
Porque a cura na sua vida gerará vida e cura em outras pessoas. Eu estou com uma frase a semana inteira para falar e eu não coloquei ela no esboço. E quando eu estava fazendo o esboço, eu não lembrei de colocar. Mas ela voltou na minha cabeça agora. E a frase é a seguinte: pessoas podem ficar numa igreja em que a pregação não é boa, em que o louvor não foi bom, em que o ministério infantil não é bom. Agora, as pessoas não ficam numa igreja que não seja relacional. As pessoas precisam de relacionamento para se sentirem parte dessa comunidade. Elas precisam se sentir acolhidas. De vez em quando nós não acolhemos bem as pessoas, porque de fato, de verdade, nós não fomos curados no nosso interior e no nosso coração. E nós precisamos ser curados. O Evangelho de Jesus não é somente um conceito que você sabe ele de cor. É uma vida que cura a sua vida e que cura outras vidas. Quarta e última aplicação. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Rubem Alves. Eu gosto da ideia de contraponto, né? Há discordâncias. Há choque no contraponto. Mas isso não significa que em cada um dos pontos não haja beleza. Nós somos pessoas diferentes. Temos idades diferentes. Mas Deus nos ajuntou aqui. E somos um povo a partir disso. Então a maturidade exige de nós uma busca proativa, intensa e intencional em direção à comunhão. Eu preciso repetir isso. A maturidade exige uma busca proativa, intensa e intencional em direção à comunhão. O que isso significa? Se você não buscar viver com as outras pessoas, não haverá comunhão. Então, quando a gente encerrar o culto daqui a pouco, tenta viver em comunhão o máximo possível com as pessoas à sua volta. Se interesse pela vida delas. Pergunte da semana. Pergunte sobre os filhos. Pergunta sobre o time de futebol. Pergunta onde vai assistir o jogo da Argentina hoje. Pergunta se a pessoa vai comer um lanche. Chama ela para comer um lanche com você. É preciso dar um primeiro passo em direção ao outro. É preciso. É preciso. E esse é o nosso desafio. Feche teus olhos. Nós oraremos. Senhor, obrigado por esse tempo. E a nossa oração é para que possamos viver em comunhão, em unidade, como um verdadeiro ajuntamento. E assim o Senhor ministre cura em nosso coração, na nossa vida, na nossa história e na nossa jornada. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.